Seja muito bem-vindo, vamos a mais um vídeo hoje. E eu vou te fazer uma pergunta. Você consegue controlar as suas emoções? Uma raiva, uma tristeza? Então, se você não consegue controlar isso, eu vou ensinar nesse vídeo hoje uma técnica que vocês possam fazer para que vocês possam então controlar as emoções de vocês. Por quê? Essas emoções elas estão tão internas, tão traumáticas, que qualquer coisa que aconteça, você pode tanto ter algum impulso na hora da raiva, como você pode também cair numa tristeza profunda. Então, vamos a mais um vídeo, vou explicar para vocês aqui o que vocês devem fazer, então bora para um autoconhecimento. Meu nome é Fabiana Monteiro, sou terapeuta, sou especialista em relacionamento abusivo e também sobrevivente de vários relacionamentos abusivos. Então, eu trago esses conteúdos para vocês de uma forma para que vocês possam ter uma percepção sobre a situação que vocês estão vivendo ou até que vocês já viveram, para que você possa encontrar aquela luz no fim do túnel e entender, compreender que certas situações, certas pessoas que estão ou que passaram pela sua vida não foi por acaso. Então, bora para mais um vídeo? Antes, se você não faz parte do canal, quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho de todas as notificações, para que assim que eu postar os vídeos, você será notificado dos vídeos. E também deixe o seu like, compartilhe aí com os seus amigos, com as suas amigas, para que elas também possam interagir, ter um autoconhecimento e a gente consiga levar esse vídeo, o autoconhecimento, esse conteúdo para mais pessoas. Então, se você já faz parte aqui do canal, eu te agradeço por você fazer parte aqui, estar sempre comigo, me acompanhando. Então vamos lá para mais um vídeo hoje. Como é que eu faço para conseguir ter o controle das minhas emoções? Tem muitas pessoas que por impulso, na hora da raiva, acaba reagindo a determinada situação, reagindo com uma pessoa específica. Então, diante de um cenário, diante de uma situação, o nosso sangue ferve, né, como dizem por aí, e a gente pode acabar ter algum comportamento negativo ou na fala, né, também negativa diante da situação, diante de uma pessoa. Por quê? Nosso primeiro impulso, dependendo da situação, é ficar entusiasmado, então a gente também pode não controlar a situação nesse caso, né? Pode vir uma ansiedade, aquela euforia, então não consegue se controlar. E com essa euforia, com a ansiedade junto, você pode agir de forma que você não gostaria, pode se arrepender depois, né? Porque foi um impulso sem pensar. Como você também muito alegre, muito eufórica, você pode falar o que não é para falar. Então, aquelas coisas que nós estamos em um crescimento pessoal, em um crescimento profissional, na euforia, né? A gente ali pode estar muito feliz, muito alegre e acaba contando da nossa vida, dos nossos projetos, dos nossos sonhos ou até do que está acontecendo no momento atual para pessoas erradas. Então, se você não consegue controlar as suas emoções, você pode cair em armadilhas até que você nem sabe. Às vezes você fala para a pessoa que não é para falar, né? Aquela pessoa você acha que é confiável, né? Você não prestou atenção, não analisou essa pessoa e você acha que você pode confiar e você pode abrir o jogo falando coisas que você não deveria e depois bate aquele arrependimento. Em outro caso também, quando você não consegue controlar as suas emoções, é a fúria, é a raiva, né? Então pode haver aí um comportamento negativo, onde acontece de alguma agressão física ou até mesmo verbal. Você pode agredir as pessoas
nas palavras, pode humilhar, pode ofender. E isso não é agradável para ninguém. Nem mesmo para você, que no momento de fúria você pode machucar alguém, até mesmo próximo, querido, alguém que você considera. E depois, para consertar tudo isso, vai demandar aí um tempo, né? Vai demandar aí um pedido de desculpa. Então você, além de não saber lidar com suas emoções, você segue esse impulso sem pensar e então depois você vai ter que entrar com uma escolha, né? Ou vai se afastar de vez dessa pessoa, ou você vai precisar aí ser humilde e pedir desculpas. Então, quando nós não controlamos as nossas emoções, a gente tende a pecar, né? Por quê? Porque viver no impulso, seja na euforia, seja na raiva, são duas situações que o ser humano, no momento, não está agindo com a cabeça, não está pensando, não está raciocinando, e sim querendo ter razão. Então, entre a paz e a razão, essa pessoa acaba escolhendo em ter a razão. Quando nós conseguimos controlar as nossas emoções, nós vivemos mais na paz. A gente não vai querer ter razão, principalmente se a situação for algo que você não consegue controlar, algo que está fora do seu alcance, tanto para resolver, né? Existem situações na vida da gente que às vezes a gente não tem o controle dela na mão. Então, vai precisar esperar um processo, um tempo, algo ser resolvido. Não que você vai deixar cair do céu todas as situações resolvidas, mas você vai saber lidar com a situação. Por quê? Porque você escolheu a paz. E quando você escolhe a paz, você então vai mais tranquilo, vai mais calmo para resolver que seja qualquer situação. Você sabe que vai ter algum tipo de processo no meio do caminho e você vai saber lidar com ele. Porque quando nós escolhemos a paz, nós conseguimos então estar no controle das nossas emoções. Então a gente não vai reagir de forma negativa. Nós vamos ter paciência, nós vamos ter sabedoria, vamos também ter discernimento. O ideal é ser sempre o lado da paz. Quando as pessoas costumam ir muito para o lado da razão, né? Eu quero ter razão em tudo, nessa situação eu quero estar certo, com essa pessoa eu não vou baixar a cabeça, eu também quero estar certa. Tem situações e tem pessoas que traz pra gente algum tipo de situação que a gente não pode ir pela ira, nós não podemos ir pelo impulso, porque isso acaba com muitas amizades, acaba até mesmo com um relacionamento amoroso, relacionamento familiar. Então, a partir do momento que você segue seu impulso, você pode responder alguém de forma agressiva e você pode machucar a outra pessoa. Ou se não é responder, você pode falar, né, diante do seu ego, diante do seu orgulho. Você pode falar palavras, né, que a outra pessoa pode interpretar de maneira errônea. A outra pessoa pode se sentir mal diante daquilo que você falou. Às vezes você está achando que você está falando a coisa certa, ou, né, já que quer estar na razão, acha que vai estar na razão, você falando qualquer coisa para aquela outra pessoa, porque você subentende que essa pessoa ela precisa ouvir aquilo. Quem fala a verdade não merece castigo. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Nós perdemos amizades, se afastamos de pessoas, porque na maioria das vezes nós como seres humanos pecamos em seguir o nosso impulso. É querer o tempo todo ter razão. E se nós conseguimos controlar as nossas emoções, evitamos muito isso. Mas em uma situação que você consegue controlar as suas emoções e o outro não. Bom, nós, como seres humanos, precisamos evoluir. E essa evolução, ela só é de nós.
Nós não precisamos ficar pedindo, implorando ou querendo que o outro seja como nós, que o outro também possa controlar. Então, o nosso dia a dia com pessoas, né? Porque a todo momento nós estamos rodeados de pessoas, seja na família, seja no trabalho, até mesmo na rua. Então, se nós não conseguirmos controlar as nossas emoções, nós podemos aí criar desavença com muitas pessoas. E muitas pessoas é muitas pessoas, né? Ambiente de trabalho, nós precisamos sim ter cautela, precisamos ter o controle das emoções, porque ambiente de trabalho existe muita competição. Embora essa competição ela exista em qualquer ambiente que você estiver, família também existe essas competições, rede social existe também competição, ambiente de trabalho não será diferente. Então, a partir do momento que você se envolve com outras pessoas, convive com outras pessoas, haverá essas competições. Mas a partir do momento que essa competição ela causa desconforto, é desagradável, então fica difícil alguém tanto ficar próximo de você, né? Ou se você tiver esse tipo de problema com outra pessoa, fica difícil para que você mantenha um contato com outra pessoa. Na maioria das vezes, se as pessoas pensarem dessa forma de querer ter mais razão do que ter a paz, é por isso que em muitos lugares que nós temos essa convivência com pessoas, acontece dos atritos. E o que acontece com as pessoas que têm o controle das emoções? Elas também sobrecarregam. Porque a partir do momento que, por mais que você tenha o controle das suas emoções, significa então que você não vai agir com impulsividade. Significa que você é uma pessoa que pensa antes de agir. E é o ideal fazer isso, justamente para que você tenha uma consciência de como você deve agir e como você deve falar com determinada pessoa e determinada situação. Então, quando nós não temos esse controle por impulso, podemos causar muito transtorno com as pessoas. Então, o que eu devo fazer? Se eu tenho controle das minhas emoções, posso sobrecarregar a mim mesma. E se eu não tenho o controle das minhas emoções, eu posso arrumar confusão em qualquer lugar que eu tiver. Isso acontece, gente, todo dia na nossa vida. Todo dia. É andando na rua, é estando dentro de uma condução, é estando no trânsito, é estando no ambiente de trabalho, é estando com as pessoas da nossa família. O tempo todo nós estamos sendo confrontados. E o que mais nós devemos fazer é usar do nosso livre-arbítrio, ou seja, as nossas escolhas de como eu devo se comportar é escolha minha. Porém, a partir do momento que você tenha essa escolha para saber como você deve agir, você também não pode esquecer que toda ação tem uma reação. Ou seja, nós precisamos ter as nossas escolhas feitas, porém, não podemos esquecer das consequências. E essas consequências elas vão estar conosco, mesmo do lado da razão e mesmo do lado da paz. Nós temos as consequências de tudo que nós escolhemos fazer, agir, falar, pensar. Então, a importância é você ter aí a consciência disso tudo. E como você pode controlar as emoções? Digamos que você está de frente com uma pessoa que te acusa de algo que você não fez. Ou essa pessoa, ela não quer em nenhum momento admitir erro. Então, por você fazer parte daquela vida dela, daquela convivência do dia a dia, ela vai usar de artimanhas, de forma de colocar você como culpado daquela situação. O ser humano, eles são muito difíceis de assumir os próprios erros. Então, é melhor colocar a culpa no outro do que admitir que errou. Essas pessoas que fazem esse tipo de coisa com o ser humano, né, que tem esse tipo de comportamento com outra pessoa,
essas pessoas, a única coisa que elas pensam é em ter razão. Só que será que realmente, se você ter a razão sobre uma determinada pessoa, uma determinada situação, era o certo a se fazer? Quando nós, seres humanos, vivemos à base do ego, fica difícil de você manter um relacionamento, seja ele qual for. O que, infelizmente, essas pessoas que pensam dessa forma e querem o tempo todo ter razão, o tempo todo são egoístas, pensam somente nelas, não procuram ter empatia, se colocar no lugar do outro, ou verificar se realmente aquela acusação ela é válida. Embora nós não podemos apontar o dedo para ninguém, nem julgar, nem difamar outra pessoa, culpar, não devemos fazer isso. Poderia ser diferente, poderia ajudar, ver o que está acontecendo, se houve o erro, não tentar achar o culpado, mas tentar então entender o motivo que aquilo foi feito. Agora, assumir o erro também faz parte da evolução de um ser humano. Não adianta apenas só culpar a outra pessoa de erro que você também fez parte naquele momento. Assumir o erro não é só colocando ali a culpa na outra pessoa para que ela possa assumir o erro. Você deve também assumir o erro, tanto do próprio erro que lhe aconteceu, como também o erro de falar da forma que fala. Muitas pessoas, infelizmente, têm essa dificuldade de assumir erros, porque elas não querem passar uma imagem de alguém que naquele momento não está bem, elas não querem passar uma imagem que ela não é perfeita. Então, o ser humano que não aceita qualquer tipo de erro é um ser humano que se acha o perfeito. E nós encontramos esses tipos de ser humanos que se acham perfeito, ser humanos que têm algum cargo de autoridade, algum cargo que é acima, né, de qualquer outra pessoa. Então, por eles estar nesses níveis, desses cargos mais elevados, eles acham então que eles são o dono da razão, têm a razão o tempo todo, nunca erra, mas eles sempre estão ali, apontando que o erro é sempre você, mas nunca é eles. A partir do momento que o ser humano tem esse tipo de comportamento, é um ser humano que não olha para dentro de si e ter a certeza que a forma que fala pode atingir o outro, pode desgastar a outra pessoa, pode desanimar alguém. Então, isso no mundo praticamente está com necessidade dos seres humanos evoluir e pensar no outro antes de acusar, antes de culpar, porque a ajuda para outro ser humano é que está muito difícil, não é mesmo? Então, o que eu trago para vocês aqui hoje é controlar as suas emoções. Você pode ser essa pessoa que gosta de culpar os outros, que gosta de ter razão. Seu ego é maior que tudo, orgulho, não assume erros, mas coloca a culpa no outro, manipula a situação para que o outro se sinta culpado daquilo. E na maioria das vezes eu vejo pessoas quando acusa o outro de que o outro é o culpado, e essa pessoa também fez parte daquele erro, e a outra pessoa que está sendo culpada tenta até falar, né, que não, vamos dizer, não estou errando sozinha. A pessoa não admite, a pessoa não gosta. E fala que é você ainda, que você que não quer aceitar o erro, você não quer assumir um erro, você não quer... você que está sendo muito orgulhoso ou orgulhosa.
Isso, gente, não faz bem para ninguém. E o controle das emoções é para ambas partes. Você, que talvez tenha já passado por isso ou que está passando isso no momento, você precisa controlar as suas emoções para não agredir verbalmente, para não perder a sua razão. Quando nós escolhemos a nossa paz, nós então estamos tendo sabedoria diante daquela pessoa, diante daquela situação. O silêncio vale ouro. Então, quando nós silenciamos, ninguém aqui está falando para baixar a cabeça. Para ninguém, não é isso. Mas quando nós silenciamos e deixamos com que a outra pessoa pense que tem a razão, deixa a razão com ela. Não se sobrecarrega com essa razão. Querer ter razão. Querer mostrar para a pessoa que a pessoa está errada. O tempo se encarrega disso. Você pode ter certeza que o tempo se encarrega disso. Você não precisa ter aí um sangue de barata, como diz, né? O ditado popular. Eu gosto de usar muito isso para explicar aqui o que eu quero dizer para vocês. E também não precisa tampar o sol com a peneira, muito menos baixar a cabeça para essas pessoas. Mas controlar a sua emoção é o melhor que você faz. Assim, você não causa atritos e a partir do momento que você escolhe a paz, a partir do momento que você consegue controlar as suas emoções e não agir por impulso, você então se torna uma pessoa observadora. Quando alguém destratar você, quando alguém te apontar o dedo, te acusar, julgar, você então, sabendo quem você é, por isso que a busca do autoconhecimento é valiosa, quando você sabe quem você é, você então deixa essa pessoa ter razão, mesmo que ela não tenha. Mas é uma forma de você conseguir observar a situação, observar aquela pessoa, para que você possa tomar as suas decisões assertivas. Ou seja, você deixando essa pessoa ter razão, você observando como é essa pessoa, você consegue fazer uma escolha se vale a pena ou não continuar no trabalho, perto de pessoas da família. Se você continua nessa amizade, continua nesse relacionamento. A partir do momento que você tem esse controle sobre as suas emoções, você então começa a fazer escolhas assertivas. Agora, quando você não controla as suas emoções, você segue por impulso e pode causar danos, onde você pode perder um emprego, você pode perder uma amizade, você pode perder um relacionamento. Então, tudo que demanda perda, o ideal é não querer ter razão. Porque quando você quer ter razão, você pode agir de uma forma sem pensar, que é o que acontece na maioria das vezes quando nós decidimos querer ter razão. Se você sabe exatamente o que você faz, o que você fala, se é no ambiente de trabalho, você sabe exatamente que os seus afazeres estão sendo feitos corretos, mantenha-se a paz, mantenha-se controlado. Deixa que uma hora a casa cai, né? Máscaras caem, máscaras são arrancadas. Então, as pessoas que gostam de ter um comportamento, de querer ter razão de tudo, são pessoas que gostam de ser muito egoístas, só pensam nela, mas não pensam em você, não tem uma empatia nenhuma. Essas pessoas que vivem com o ego acima de todas as razões possíveis, né? Essas pessoas um dia elas fraquejam, elas fracassam, elas caem. Então não precisa você agir por impulso, querendo em todo momento ter razão. Escolha a paz, porque quando você escolhe a paz, você então se torna um sábio. Com sabedoria,
você consegue tomar as decisões corretas, saindo de um lugar e até mesmo de pessoas, saindo de perto de pessoas. Você consegue descobrir então quem são as pessoas verdadeiras e que você pode sim manter um relacionamento, manter um contato, estar por perto. E como você consegue controlar essas emoções? Bom, eu falei para vocês aqui que eu ia ensinar uma técnica para vocês. A técnica de vocês conseguirem controlar as emoções é se expressando, mas não é falando. Até porque, embora nós, como terapeutas, falamos para vocês que é preciso falar, verbalizar aquilo que está interno em vocês, que está incomodando vocês, não é para todo mundo que você deve falar, que você deve se abrir. Então, o que você deve fazer é falar com nós, terapeutas, né? Com os psicólogos. Isso sim você precisa falar. Com alguém que vai te ajudar e alguém que está preparado para te ouvir. Mas, digamos que você não tem essas pessoas ainda no seu caminho para te ajudar. Você vai expressar de forma escrita. Escreva em um caderno, em um papel, em uma folha qualquer. Escreva exatamente tudo aquilo que está acontecendo naquele momento, que você está sentindo, tudo aquilo que está na sua mente, tudo que você gostaria de falar e não falou, tudo nesse papel. Quando você escrever tudo isso, leia no dia seguinte e você vai entender que todo aquele processo você já não pensa mais como você pensou no dia anterior. E a clareza também vem, porque você, ao ter ficado quieto, você controlou a sua emoção, você jogando tudo isso por papel, escrevendo tudo isso no papel, faz você então ler no outro dia e ter clareza de tudo que você pode fazer para melhorar tanto você quanto a situação. E também, em contrapartida, você consegue ter clareza da própria pessoa que gosta de ter sempre razão, porque ela sempre está com o ego acima de tudo e de todos. O orgulho dela não faz ela enxergar que ela não é uma pessoa perfeita, mas quer mostrar o tempo todo que ela nunca erra. Então você começa a ter essa visão, essa percepção da situação, das pessoas e de você. É gratificante quando você põe para fora as suas emoções, ou seja, quando você se expressa de forma escrita, você então tira toda aquela raiva de dentro de você e você vai perceber que não deixando nenhum tipo de tristeza, de angústia, de raiva dentro de você, quando você coloca para fora tudo isso, você se liberta. Demanda um processo, demanda tempo de você aprender a controlar as suas emoções. Não é de um dia para a noite, né? Ou da noite para o dia. Mas quando você tem essa escolha de cuidar de você, de ter esse autocuidado com a sua alma, né? Que a nossa alma é a nossa mente. Então, o seu corpo agradece, né? Sua saúde mental agradece e você vai perceber que nem tudo merece ter razão. Mas a paz, ela é bem merecida para quem sabe ter o controle dela. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa super dica e desse vídeo. Eu sei que muitas pessoas enfrentam todos os dias esses tipos de situação, esses tipos de pessoas que querem sempre ter razão e que nunca admite o erro e ainda coloca a culpa em você. Te julga, te aponta o dedo, porque elas querem que você assuma erros que não são seus. Eu sei o quanto isso é pesado, o quanto isso é desgastante, mas bater de frente com esse tipo de pessoas também não vale a pena não. Vai ser muito mais ainda desgastante para você. Mas a partir do momento que você escolhe a paz e usa essa técnica valiosa que eu acabei de trazer para vocês, vocês vão perceber o quanto que vocês vão clarear
as situações em volta de vocês. O quanto de sabedoria vocês começam a adquirir e ter um discernimento de todas as situações e pessoas. Escolhas de vocês, saber se vocês deixam ou não essas pessoas permanecer no caminho de vocês, na vida de vocês. É o poder de escolha e ele está nas suas mãos. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha, se inscreva no canal e até um próximo vídeo. Gratidão. Namastê.